Oi, meu nome é Padre Mike Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original, The Bible in a Year, foi produzido pela Ascension e essa é a versão brasileira, traduzida pelo Heitor e dublada pelo Leandro. Usando a linha do tempo da Bíblia Grande Aventura, vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. É o dia 252, dia 252. Vamos ler Jeremias, capítulos 43 e 44, os últimos dois capítulos da nossa grande heroína Judite, capítulos 15 e 16, e Provérbios, capítulo 17, versículos de 17 a 20. Como sempre, a Bíblia que eu uso todos os dias é a Bíblia da Grande Aventura, da Ascension em inglês. Você pode acompanhá-los no qualquer Bíblia que você preferir, porém recomendamos a Bíblia do Peregrino. Se você quiser saber quais vão ser os próximos capítulos ou marcar o quanto você já leu, é só baixar o plano de leitura de graça no link na descrição do vídeo. E você pode se inscrever no canal e ativar o sininho para receber uma notificação na hora que um novo episódio sair. E assim, isso é uma informação sigilosa, é um segredo. Pouca gente sabe desse esquema que se você se inscrever, você recebe uma notificação quando sai o episódio. Eu tô confiando em você essa informação porque já passamos 252 dias caminhando juntos nessa jornada, então faça bom uso dela. Enfim, como eu disse, é o dia 252. Vamos ler Jeremias 43 e 44, Judite 15 e 16, os últimos capítulos, e Provérbios capítulo 17, versículos de 17 a 20. O livro do profeta Jeremias. Capítulo 43. No Egito. Quando Jeremias terminou de comunicar ao povo as palavras do Senhor seu Deus, todas as palavras que lhe recomendou o Senhor seu Deus, tomaram a palavra Azarias, filho de Osaías, e Joanã, filho de Caréa, e disseram a Jeremias: Mentira! O Senhor nosso Deus não te mandou dizer, não deveis ir ao Egito para aí residir. Mas é Baruque, filho de Nerias, que te incita contra nós, para nos entregar em mãos dos caldeus, para que nos matem ou nos deportem para a Babilônia. E nem Joanã, filho de Caréa, nem seus capitães, nem o povo obedeceram ao Senhor, vivendo em terras de Judá. Mas Joanã, filho de Caréa, e seus capitães reuniram o resto de Judá, que tinha voltado de todas as nações da dispersão para habitar em Judá, homens e mulheres, meninas e princesas, e todos os que o chefe da guarda Nabuzardã havia confiado a Godolias, filho de Aicã, filho de Safã, e também o profeta Jeremias e Baruque, filho de Nerias. E chegaram ao Egito, sem obedecer ao Senhor, e chegaram a Táfnis. O Senhor dirigiu a palavra a Jeremias em Táfnis. Pega algumas pedras grandes e enterra-as no piso do pavimento que está na entrada do palácio do faraó em Táfnis, na presença dos judaítas. E lhes dirás: Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Eu mandarei buscar Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e colocarei seu trono sobre estas pedras que enterrei. E ele plantará sua bandeira sobre elas. Virá e ferirá o Egito, o destinado à morte, o destinado ao cativeiro, o destinado à espada. Ateará fogo nos templos do Egito, incendiará suas casas e expulgará o Egito como o pastor expulga seu manto, e partirá daí em paz. Destroçará as estelas de Bet-Sames no Egito, e ateará fogo nos templos dos deuses egípcios. Capítulo 44. Últimos oráculos. Palavras que Jeremias recebeu para os judaítas que habitavam no Egito, em Magdol, Táfnis, Mênfis e na terra de Patros. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Vós vistes todas as calamidades que enviei sobre Jerusalém e sobre as cidades de Judá. Aí as tendes hoje, arruinadas e sem habitantes. Por causa das maldades que cometeram, irritando-me, queimando incenso e prestando culto a deuses estrangeiros, que nem eles nem seus pais conheciam. Sem cessar vos enviei meus servos os profetas, para que vos dissessem, não cometais essas abominações que detesto. Mas não escutastes, nem destes ouvidos, para vos corrigirdes da maldade, deixando de queimar incenso a deuses estrangeiros. Então minha cólera e minha ira se derramaram e queimaram as cidades de Judá e as ruas de Jerusalém, que se transformaram em ruína e desolação até o dia de hoje. Pois agora, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Por que prejudicais gravemente a vós mesmos, extirpando de Judá homens e mulheres, crianças e lactentes, sem deixar um resto, e me irritais com as obras de vossas mãos, queimando incenso a deuses estrangeiros no Egito, onde viestes morar?
E assim sois extirpados e vos converteis em maldição e opróbrio de todas as nações do mundo? Esquecestes as maldades de vossos pais, dos reis de Judá e de suas mulheres, as maldades vossas e de vossas mulheres, maldades cometidas em Judá e nas ruas de Jerusalém? Até hoje não vos arrependestes, não temestes, não agistes segundo minha lei e meus preceitos, que eu promulguei para vós e vossos pais. Por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eu vos enfrentarei para o mal, para extirpar Judá. Arrebatarei o resto de Judá, que insistiu em ir ao Egito, para aí residir. Eles se consumirão todos no Egito, cairão pela espada ou se consumirão de fome. Do mais novo ao mais velho, morrerão pela espada ou de fome. E serão execração e espanto, maldição e caçoada. Castigarei os habitantes do Egito, como castiguei os de Jerusalém, com espada, fome e peste. Não ficarão sobreviventes do resto de Judá que veio morar no Egito, nem voltarão a Judá, aonde anseiam voltar para aí viver. Não voltarão, senão alguns fugitivos. Todos os homens que sabiam que suas mulheres queimavam incenso a deuses estrangeiros, e todas as mulheres que assistiam, e os que habitavam em Patros, responderam em alta voz a Jeremias: não queremos escutar essa palavra que nos dizes em nome do Senhor, mas faremos o que prometemos. Queimaremos incenso à rainha do céu, e lhe ofereceremos libações, assim como fizemos nós e nossos pais, nossos reis e chefes nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Então nos fartávamos de pão, estávamos bem, e não conhecíamos a desgraça. Mas desde que deixamos de queimar incenso à rainha do céu e de oferecer libações, carecemos de tudo, e morremos pela espada e de fome. Quando nós queimamos incenso e oferecemos libações à rainha do céu, acaso fazemos tortas com sua imagem e lhe oferecemos libações sem o consentimento de nossos maridos? Jeremias respondeu ao povo, homens e mulheres, e a todos os que haviam respondido dessa forma. E o Senhor não se recordava e não pensava em todo o incenso que queimáveis nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, vós, vossos pais, vossos reis e príncipes, e todos os donos de terras? O Senhor já não podia suportar vossas más ações, as abominações que cometieis. Por isso vossa terra se transformou em ruína, espanto e maldição, sem habitantes até hoje, por ter queimado incenso e haver pecado contra o Senhor, desobedecendo ao Senhor, não agindo segundo sua lei, preceitos e ordens. Por isso vos aconteceu essa calamidade que dura até hoje. Disse Jeremias ao povo e às mulheres: escutai a palavra do Senhor, judaítas que viveis no Egito. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Com a boca o dizeis, com a mão o cumpris. Temos de cumprir os votos que fizemos, de oferecer incenso e libações à rainha do céu. Ratificareis vossos votos, cumprireis vossas promessas. Mas escutai a palavra do Senhor, judaítas que habitais no Egito. Vede, eu juro por meu nome ilustre, diz o Senhor, que nenhuma boca judia invocará meu nome, dizendo em todo o país do Egito, pela vida do meu Senhor. Eu vigiarei sobre vós para o mal e não para o bem. Os judaítas do Egito serão consumidos com a espada, a fome e a peste, até se acabarem. Só os que escaparam da espada, poucos em número, voltarão do Egito para Judá. Então o resto de Judá, que veio residir no Egito, saberá qual é a palavra que se cumpre, a minha ou a deles. Este será o sinal, oráculo do Senhor. Eu vos castigarei neste lugar, para que saibais que minhas ameaças contra vós se cumprem. Assim diz o Senhor. Eu entregarei o faraó Ofra, rei do Egito, em mãos dos inimigos que o perseguem mortalmente. Como entreguei Sedecias, rei de Judá, em mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o inimigo que o perseguia mortalmente. O livro de Judite, capítulo 15. Os soldados que estavam nas tendas, ao ouvirem, ficaram espantados diante do que acontecera. Foram tomados de pânico e, sem esperar um ao outro, fugiram todos pelos caminhos da planície e da serra, numa debandada geral.
Também os que estavam acampados na serra, ao redor de Betúlia, puseram-se em fuga. Então todos os soldados israelitas se lançaram sobre eles. Osias enviou mensageiros a Betomestaim, Bebai, Cobe, Cola e a todo o território de Israel, para comunicar o ocorrido e pedir que se lançassem todos contra o inimigo e o derrotassem. Os israelitas, ao saber disso, caíram todos sobre os assírios, massacrando-os até Cobe. Os de Jerusalém e todos os da serra vieram em sua ajuda, pois tinham sido informados do ocorrido no acampamento inimigo. Além disso, os de Galaade e da Galiléia os atacaram pelos flancos, causando-lhes grandes perdas, até além de Damasco e sua região. Os que ficaram em Betúlia lançaram-se sobre o acampamento assírio e o devastaram, conseguindo imensos despojos. Ao voltar da matança, os israelitas se apoderaram do que restava. Até o povo das aldeias e dos lugarejos da serra e da planície levou muitos despojos, e assim houve enormes despojos. Ação de graças. O sumo sacerdote Joaquim e o senado israelita de Jerusalém foram contemplar os prodígios de Deus em favor de Israel e ver e saudar Judite. Quando chegaram à sua casa, todos juntos a felicitaram. Tu és a glória de Jerusalém. Tu és a honra de Israel. Tu és o orgulho de nossa raça. Com tua mão o fizeste, benfeitora de Israel, e Deus agradou-se disso. O Deus onipotente te abençoe para todos sempre. E todos aclamaram, assim seja. O saqueio do acampamento durou 30 dias. Deram a Judite a tenda de Holofernes com todos os seus utensílios de prata, os divãs, as vasilhas e o mobiliário. Judite o recolheu e o carregou em sua mula. Depois enganchou os carros e foi amontoando tudo. Todas as israelitas correram para vê-la e dar-lhe os parabéns. Algumas organizaram uma dança em sua honra. Judite pegou ramos e os repartiu com suas companheiras, que junto com ela se coroaram com folhas de oliveira. Judite, na frente de todo o povo, dirigia a dança das mulheres. Depois vinham todos os israelitas, armados, levando coroas e cantando hinos. No meio de todos os israelitas, Judite entoou este cântico de ação de graças, e todo o povo acompanhou em coro. Capítulo 16. Hino de Judite. Cantai a meu Deus com pandeiros, celebrai o Senhor com símbolos, com um cântico novo invocai e exaltai o seu nome. O Senhor é um Deus que põe fim à guerra. De seu acampamento no meio do povo, livrou-me das mãos de meus perseguidores. Das montanhas do norte chegou Assur com as miríades de seu exército. Sua multidão obstruiu as torrentes, sua cavalaria cobriu os vales. Ameaçou incendiar meu território, matar à espada meus jovens, esmagar meus pequeninos, entregar minhas crianças à pilhagem e minhas donzelas para serem raptadas. O Senhor onipotente os frustrou pela mão de uma mulher. Não caiu o herói deles diante de soldados, nem o feriram filhos de titãs, nem gigantes corpulentos o venceram. Mas Judite, filha de Merari, o paralisou com a beleza de seu rosto. Tirou sua veste de luto para levantar os afligidos de Israel. Ungiu o rosto com perfumes, prendeu seu cabelo com um diadema e se vestiu de linho para seduzi-la. Sua sandália cativou seus olhos, sua formosura escravizou sua alma. O alfange cortou-lhe o pescoço. Os persas se assustaram com sua audácia. Os medos se assombraram com sua ousadia. Então meus humildes lançaram seu grito e os atemorizaram. Meus fracos gritaram e os aterrorizaram. Levantaram a voz e eles recuaram. Filhos de escravas os atravessaram e os feriram como filhos de prófugos. Pereceram no combate de meu Senhor. Cantarei ao meu Deus um cântico novo. Senhor, tu és grande e glorioso, admirável em tua força invencível. Que toda a criação te sirva, porque o mandaste e ela existiu. Enviaste teu alento e a construíste. Nada pode resistir à tua voz. As ondas sacudirão os alicerces dos montes, os penhascos em tua presença se derreterão como cera. Mas tu serás propício aos teus fiéis, pois pouco valem os sacrifícios de odor agradável e nada a gordura dos holocaustos.
mas quem teme o Senhor será sempre grande. Ai dos povos que atacam minha raça. O Senhor Onipotente se vingará deles no dia da sentença. Porá fogo e vermes em sua carne e chorarão de dor eternamente. Ao chegar a Jerusalém, adoraram a Deus, e quando todos terminaram de se purificar, ofereceram holocaustos, sacrifícios voluntários e ofertas votivas. Conclusão. Judite consagrou ao Senhor todos os utensílios da tenda de Holofernes, presente do povo, e o dossel que ela havia tirado da tenda. Durante 3 meses todo o povo esteve em festa diante do templo de Jerusalém, e Judite ficou com eles. Depois desse tempo, cada um voltou para sua herança. Judite voltou a Betúlia e continuou administrando sua casa. Ficou muito célebre em seu tempo por todo o país. Teve muitos pretendentes, mas não voltou a casar desde que seu marido Manassés morreu e foi reunir-se com os seus. A fama de Judite crescia cada vez mais. Viveu na casa de seu marido até a idade de 105 anos. Deu liberdade à sua governanta. Morreu em Betúlia e foi enterrada na sepultura de seu marido Manassés. E os israelitas fizeram luto por 7 dias. Antes de morrer, Judite repartiu seus bens entre os parentes de seu marido Manassés e entre seus próprios parentes. Em seu tempo e depois, durante muitos anos, ninguém voltou a perturbar os israelitas. O livro de Provérbios, capítulo 17, versículos de 17 a 20. Em qualquer ocasião, o amigo ama, e o irmão nasceu para o perigo. Anda carente de juízo quem estreita a mão para se tornar fiador de seu vizinho. Quem ama a rixa, ama o delito. Quem alarga a porta, busca a ruína. Coração tortuoso não fará fortuna. Língua retorcida cairá na desgraça. Pai Santíssimo, nós te agradecemos. Agradecemos pela tua palavra, agradecemos pela tua vontade, teu coração, tudo, Senhor Deus. Agradecemos por esta jornada. Estamos no dia 252 já. Ai, Senhor, obrigado por nos dar a perseverança de continuar dando play nos episódios, de continuar essa jornada, de continuar ouvindo a Ti. E também a perseverança de passar por todos esses profetas, né? Estamos chegando ao fim dessas partes, então agradecemos por nos dar essa persistência e por revelar a nós, talvez pela primeira vez para muitos de nós, os profetas. Agradecemos por Jeremias, que não parou de ouvir a tua palavra e proclamá-la, mesmo quando era algo impopular. Obrigado por nos dá-lo como um irmão mais velho, como um daqueles que faz parte daquela nuvem de testemunhas que nos rodeia enquanto corremos em direção a ti, ao teu Filho, Jesus Cristo. E é por ele que fazemos essa oração. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, vamos começar com Provérbios de novo, porque... Por que não, né? Já fizemos isso de começar com Provérbios tanto que eu acho que já virou um costume. Então vamos lá. Eu acho sensacional o capítulo 17, versículo 17, que lemos hoje. Diz lá: em qualquer ocasião o amigo ama, e o irmão nasceu para o perigo. Em qualquer ocasião o amigo ama, e o irmão nasceu para o perigo. Essa de que, tipo, se a pessoa tá com você nos bons e nos maus momentos, então é um sinal de que você pode confiar nela, né? Quem tá com você não só durante os momentos felizes, mas nos tristes também, se torna um verdadeiro irmão. Aliás, eu lembro que uma vez alguém me disse que um verdadeiro amigo é aquele que, se você contar a ele boas notícias, algo bom que aconteceu com você, ele se alegrará com você, né? Ele não vai sentir inveja ou tentar te colocar pra baixo. É alguém que você pode contar boas notícias e ele se alegra com você. E que um bom amigo também é aquele a quem você pode contar coisas ruins que aconteceram com você e ele lamenta junto com você. E acredito que seja isso que esse provérbio está tentando passar, né? Essa ideia de consistência na amizade. Eu lembro que um dos meus irmãos sacerdotes aqui na diocese, ele disse uma vez que quando a alegria é compartilhada, ela é multiplicada. E a tristeza, quando compartilhada, ela é dividida. Algo assim, ele provavelmente disse de uma forma mais culta, tipo, a alegria ao ser compartilhada irradia-se e a tristeza quando partilhada se dissipa. Eu acho que assim fica mais bonito. Ele deve ter dito dessa forma porque ele é um cara culto. Enfim, é realmente uma bênção ter amigos e familiares assim, que, né, estão com você na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, né? Ter pessoas nas quais podemos confiar. Porque
sabemos que nem todos são muito confiáveis o tempo todo, porque somos todos seres humanos. No capítulo 44 de Jeremias hoje, viu a transição? Ai, ai. Então, nos capítulos 43 e 44 de Jeremias, vimos ele alertando o povo sobre o julgamento. E por que ele está alertando eles sobre o julgamento? Bom, porque eles decidiram ir para o Egito. Porque eles estão com medo que o rei Nabucodonosor volte a Judá e mate todo mundo. E eu não sei se vocês perceberam, mas eles forçam Jeremias a ir com eles. Eles o sequestram, basicamente, e eles dizem que ele está mentindo para eles, que o Senhor nosso Deus não te enviou para dizer não deveis ir ao Egito para aí residir. Então eles vão e levam Jeremias com eles, e Jeremias os avisa. Ele diz: olha, é isso que vai acontecer. O que vai acontecer no Egito é que Nabucodonosor, outro rei ou algum outro poderoso reino virá, e então vocês serão destruídos lá, por espada, fome e peste. Vocês não vão conseguir fugir disso. E por quê? Porque eles vão para o Egito, né? E o que eles fazem lá? Eles retornam para a idolatria. E cara, isso é a coisa mais ridícula do mundo, porque pensa, os judeus que foram exilados para a Babilônia, aqueles que tiveram que aprender a viver entre pessoas estrangeiras, sem tentar conquistar ou derrubar a nação, mas viver lá se mantendo fiel a Deus, quando eles voltarem para Israel, eles não vão mais se envolver com idolatria tanto quanto faziam antes. Sim, os gregos vão chegar e tentar forçá-los a se tornar idólatras, se tornar gregos ou helenísticos, né? E vamos ver isso quando chegarmos aos macabeus, mas eles não vão se entregar, pelo menos não como um povo, né? Porque sim, vão ter pessoas que vão, mas como povo, eles em sua maioria permanecerão fiéis, ao contrário do que acontecia antes. Porém, esse povo que fugiu para o Egito, Jeremias diz que eles estão oferecendo ofertas, estão oferecendo incenso e sacrifícios a essa deusa chamada Rainha dos Céus. Agora, quem é essa Rainha dos Céus? Saber isso é importante para nós por algumas razões. A primeira é que precisamos saber a quem os judeus no Egito estão adorando. Bom, é a deusa Ishtar, ou Astarte, ou Ashtaret. Fala dela no primeiro livro de Reis. Ela seria basicamente uma deusa da fertilidade. E isso é importante saber. Então, Ishtar tem uma conexão com Astarte. É meio que a mesma coisa, uma deusa da fertilidade. É ela quem eles estão adorando. E agora eles estão dizendo que, desde que paramos de adorar a ela, tudo começou a dar errado. E Jeremias está dizendo: não, 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 não. Vocês se afastaram do Deus vivo. É por isso que vocês estão passando por tanta coisa ruim. Não porque pararam de adorar a Rainha dos Céus. Não porque pararam de adorar Ishtar ou Astarte ou Ashtaré. Então, é o contrário, né? E eles acham que precisam ter essa superstição para estar seguros novamente. E Jeremias deixa muito claro que não é ela quem os mantinha seguros. Agora, uma das razões pelas quais eu queria falar sobre o termo Rainha dos Céus é porque os católicos se referem a Maria como a Rainha dos Céus. Nós a chamamos de Rainha dos Céus e da Terra. Na verdade, o quinto mistério glorioso do Rosário é a coroação de Maria como Rainha dos Céus e da Terra. Então algumas pessoas dizem: por que vocês usam esse termo? E eles não só perguntam, mas eles acusam. Tipo, perguntas são boas, adoramos perguntas. Mas eles acusam e dizem que essa é uma das razões pelas quais a Igreja Católica Romana seria uma seita que não segue a Bíblia, porque olha isso aqui, no capítulo 44 de Jeremias, fala da Rainha dos Céus como sendo essa deusa. Claramente é algo contra o Senhor Deus. Por que vocês afirmariam que Maria é a Rainha dos Céus? Isso prova que a Igreja Católica é um tipo de seita, né? Uma igreja falsa. Então, só porque usamos algumas palavras semelhantes às usadas em outros momentos da Bíblia, ou na história do judaísmo, ou na história do cristianismo, não significa que estamos usando-as da mesma maneira. Obviamente não consideramos Maria uma deusa, né? Maria é somente humana. Ao mesmo tempo, no capítulo 12 de Apocalipse, na verdade são duas coisas, né? E já falamos disso. Que lembra, lá no livro de Reis, mostra que no reino de Israel, o rei tinha muitas esposas. Então, quem era a rainha? Qual das esposas seria a rainha? A resposta é nenhuma delas. A rainha era a mãe do rei, porque o rei tinha muitas esposas, porém somente uma mãe, certo? Ela era a Gebirá, a rainha-mãe, né? Lembra disso? E Jesus Cristo é o rei dos céus e da terra. E seu reino não é deste mundo, mas ele existe, né? Portanto, sua mãe seria a rainha. Como Jesus é o rei dos céus e da terra, Maria é a rainha-mãe. Você tem essa conexão, né? Então, por isso, rainha do céu e da terra. E assim, não só isso faz sentido e se conecta com o Antigo Testamento e com o Novo também, onde Jesus cumpre todos os aspectos do reino prometido a Abraão lá no começo da história, mas também no capítulo 12 de Apocalipse, temos uma mulher,
João olha para os céus e vê uma mulher coroada com as estrelas. E o que essa mulher faz? Ela estava grávida e gritava de dor no parto. Então ela dá à luz ao ungido que destruirá o reino de Satã na terra. E esse é Jesus, né? E aquela que deu a luz a ele é sua mãe, Maria, que usa uma coroa de estrelas. Então, quando dizemos que Maria é a rainha dos céus e da terra, de novo, não tem nada a ver com essa falsa deusa citada no capítulo 44 de Jeremias. Mesmo porque Maria não é uma deusa, de forma alguma. Ela é somente humana. Ela é uma pessoa que o Senhor agiu através dela para fazer algo incrível. Assim como Judite, que temos visto esses dias. E hoje concluímos sua história. E é sensacional. Vimos ela ser muito elogiada e exaltada. Então ela faz essa linda oração, onde ela diz: Cantarei ao meu Deus um cântico novo. Senhor, tu és grande e glorioso, admirável em tua força, invencível. Que toda a criação te sirva, porque o mandaste e ela existiu. E aqui acho que é a minha parte favorita. Enviaste teu alento e as construíste. Nada pode resistir à tua voz. As ondas sacudirão os alicerces dos montes, os penhascos em tua presença se derreterão como cera. Mas tu serás propício aos teus fiéis. Ah, bom demais! Então, você tem Judite sendo louvada, sendo exaltada, e ela dirige todo esse louvor e toda essa honra ao Senhor Deus. E é isso que todos nós que seguimos o Senhor, incluindo Maria, a Mãe de Deus, Maria, a Rainha dos céus e da terra, toda a honra e glória que damos a qualquer um dos filhos de Deus, incluindo Judite, incluindo a nós mesmos, incluindo Maria, tudo vai para o Pai, tudo vai para o Filho, tudo vai para o Espírito Santo. Sempre que louvamos os filhos de Deus, o que estamos fazendo é louvar o que Ele fez neles e através deles. Então, Judite é louvada e ela dirige isso a Deus. Maria é louvada e ela também dirige isso a Deus. Quando você e eu somos elogiados ou exaltados, também devemos dirigir isso a Deus porque Ele é o Santo. E nossa, que bênção é sermos seus filhos e filhas. Então eu estou rezando por você, por favor rezem por mim para que possamos sempre, quando recebermos elogios, possamos direcioná-los ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E quando recebermos culpas ou críticas, que possamos encontrar consolo e conforto no coração do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Meu nome é o Padre Mike e eu mal posso esperar para te ver amanhã. Deus abençoe.